Dando continuidade ao assunto de geopolítica no nosso canal, hoje eu quero trazer para vocês uma coisa extremamente especial, né, uma explicação, especial, sobre o sistema do capitalismo e por que não só a esquerda, né, a esquerda se fala muita bobagem sobre, esse tema, mas na verdade, vamos dizer assim, o entendimento popular, o senso comum, a forma como o capitalismo é visto e interpretado pelo senso comum, está completamente errado. Então presta atenção, nessa informação que eu vou trazer aqui para ti, porque é uma coisa que ninguém fala, é um entendimento que ninguém diz sobre como funciona o sistema. E eu vou dizer para você que, eu ainda vou dar uma dica, né, vou falar para você uma forma de você compreender o sistema e analisar como é que funciona, de fato, para você ter maior sucesso no sistema do capitalismo e o tipo de negócio que você deve de ter em mente, certo? Para que a coisa floresça, para que a coisa dê certo. Bom, eu quero começar explicando o seguinte: o capitalismo é um sistema extremamente complexo, que ele tem a ver com a forma de produção. Hã, essa forma de produção, ela tem uma série de coisas que foram modernizadas, né, porque o capitalismo é um sistema moderno, que foram modernizadas e que dão a resposta às necessidades para que o capitalismo funcione. E é por esse motivo que 99,99% da população brasileira não entende o que é o capitalismo. Aliás, eu digo para vocês o seguinte: a maioria das pessoas do planeta Terra não compreendem o capitalismo. Vou explicar para você. Hã, o capitalismo é um sistema que depende de uma série de trabalhos e de, vamos dizer assim, de contabilidades, de planilhas, de registros, para que as atividades econômicas financeiras sejam observadas de forma concisa, para que ela traga resultados. Então, você pode pensar e você pode imaginar que o brasileiro, que é muito empreendedor, até por uma questão de necessidade, porque os salários no Brasil são uma vergonha, os empregos no Brasil são um atraso completo, né? As pessoas vão empreender para ganhar um dinheiro a mais. Mas os negócios no Brasil são totalmente desestruturados e fora do sistema capitalista, por isso que eles não dão certo, né. O Brasil não é um país capitalista, certo, como a esquerda fala aí, que é mentira. Mas o que acontece é o seguinte: essa falta de estruturação tem a ver com o fato que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que o povo está fora do sistema. E o governo, né, o governo tem um interesse que isso siga igual, da mesma forma. É só a gente olhar a região mais pobre do nosso Brasil, o Nordeste, o Norte, como as pessoas estão mais desconectadas ainda, como se no Sul, aqui no Sudeste, elas estivessem conectadas. Não estão, né, não estão. Mas lá eles estão mais desconectados ainda desse sistema. E aí vem esse problema todo da pessoa ir lá e colocar um negócio, investir, dá tudo errado. Claro que o governo, com as taxas, com os impostos, vai dificultar mais ainda. Então o governo quer te convencer de que o socialismo é bom, de que o comunismo é bom e que o capitalismo não funciona. Mas o que acontece não é só a taxação do governo, é a falta de conhecimento das pessoas. Então o capitalismo ele precisa, para funcionar, um entendimento das coisas intrínsecas relacionadas não só a aos interesses humanos, né, porque você vai ofertar um produto, um serviço, mas também a questão do sistema que está por detrás. Então, o capitalismo vai precisar necessariamente de um sistema bancário, certo? Então nós precisamos de banco para ter o capitalismo. O capitalismo vai precisar de um sistema contábil, certo? Para que a contabilidade, hã dê faça as demonstrações necessárias para que isso sirva para os bancos fazerem as análises de crédito das empresas, entende?
está tudo conectado. A qualidade, financeira de uma empresa, né, o saldo bancário dela e a vamos dizer assim, a vitalidade dela, a saúde daquela empresa, as pessoas não entendem isso, elas acham que o negócio é simplesmente você vai, abre na cara com coragem, e você não precisa ter conta no banco, você não precisa ter dinheiro no banco. Basicamente é isso, a pessoa vai, abre, vai fazendo um negócio e ela não pensa em nada disso. Isso é uma coisa interessante também, porque eu vejo muitas pessoas ensinando na internet que a gente tem que ter, reservas, de dinheiro, só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque a questão da poupança, como eu já falei em outro vídeo, ela é bem crítica, porque como é que você vai poupar num país atrasado? Como é que você vai poupar num país que é muito atrasado, sendo que você mesmo, e aí é que levanta essa questão, sendo que você mesmo não tem o conhecimento necessário para ganhar dinheiro, e mais, você não tem os instrumentos necessários para você ganhar dinheiro. Então como é que se você precisa então como é que ó, pensa comigo, você precisa ter esses instrumentos e ter esse conhecimento para ganhar dinheiro. Como é que você vai poupar? Não faz sentido. Então, o capitalismo, a poupança acontece e agora eu já me lembrei de uma coisa muito importante, né, que o Ciro Gomes, aí o nosso grande Ciro Gomes, né, eterno candidato a presidente do Brasil, ele falou da questão da poupança, que o problema do Brasil é que as pessoas não têm formação de poupança. Ô Ciro, pensa comigo, faz assim, ó, faz um esforço, assim, maior. Se as pessoas estão fora do sistema e elas não entendem como o sistema funciona, e elas não estão entendendo que o negócio delas tem toda um processo para chegar no profissionalismo. Como é que elas vão poupar se elas não conseguem ainda oferecer um bom serviço, entende? Um bom serviço, um bom produto aos consumidores que passe garantia, certo? Que passe a certeza de que aquilo vai funcionar de verdade. Então, esse é o grande problema do Brasil e da maioria dos países do mundo. As pessoas estão desconectadas do sistema e elas estão desesperadas, tentando viver de qualquer jeito e fazendo as coisas de qualquer jeito, do jeito errado, dando tiro na lua, tentando acertar uma coisa que vai deixar elas ricas. E no final, né, sempre termina daquele jeito, né, da pessoa lá no no Luciano Huck, né, Luciano no no negócio lá no programa do Luciano Huck, agradecendo de joelhos pela ajuda dele e tudo mais, porque senão a pessoa nunca ia conseguir fazer com o negócio dela. É isso aí, é isso aí. Então, o problema do brasileiro e da maioria das pessoas do mundo é falso entendimento. E esse entendimento não acontece, sabe por quê? Por que que 99,99% das pessoas não entende? Sabe por quê? Eu vou te contar. Por causa da escola. Porque a escola é justamente a desconstrução desse pensamento, dessa dessa potencialidade capitalista que as pessoas têm em si. A escola está desconstruindo, e é por isso que eu digo: tome cuidado quando você idolatrar escolas, você idolatrar universidades, porque eles estão tentando desconstruir isso e estão conseguindo, viu. O objetivo da escola e da universidade é implementar o comunismo do mundo. Eu acho que isso que eu estou falando aqui, né, pelo amor de Deus, eu acho que chega a ser repetitivo. Eles querem implementar o comunismo. Por quê? Porque eles acham que o capitalismo é o problema. Mas e por que que eles acham que o capitalismo é o problema? Porque eles mesmos não entendem. Porque eles são tão burros que eles não entendem. Certo? Eles se acham muito espertos eles se acham muito espertos porque eles leem os livros do Marx lá, só que eles não entendem nada que o Marx diz. Essa garrafa é vermelha, ó. Só que o vermelho é uma cor boa, não quer dizer comunismo, né, os comunistas se apropriaram do vermelho. Então, o que eu vejo que o maior problema é que as pessoas estão completamente desconectadas do sistema e elas não conseguem entender. Elas não conseguem que elas têm que oferecer o produto delas com organização, certo? Como é que eu vou ter certeza que o teu produto ou o teu serviço tem qualidade? E a tua empresa é o quê? Tá trabalhando ali, mas a tua empresa ela tem um contador? A tua empresa, ela tem uma conta bancária? Ela tem recursos, ela tem reservas, ela tem caixa? O que que a tua empresa é?
certo? O que que ela representa, qual é o objetivo. Você não consegue deixar isso bem claro para as pessoas. E aí eu quero entrar também numa outra questão aqui, que eu vejo que o problema do brasileiro empreendedor é essa cópia de franquias, que é um grande erro. O que que é copiar as franquias? Eles fazem ou eles contratam as franquias, que já é uma coisa, assim, que eu discordo muito, ou eles copiam o sistema das franquias, ou seja, são marcas copiando franquias de coisas que já existem, né. E o Brasil, por exemplo, é um país muito doceiro, né, aqui eles vendem muito tipo de doce e tudo mais. Eu vejo as pessoas investindo muito dinheiro em negócios de doce, só que no momento, pessoal, a gente está vivendo uma coisa no mundo, que existe uma campanha contra os doces, porque a gente sabe que o açúcar faz mal para a saúde, certo? E o Brasil é um dos países do mundo que mais consome doce, tá? Então, o que acontece? O doce faz mal, o açúcar faz mal, certo? E as grandes marcas do mundo estão fazendo campanha contra, certo? Por quê? Por causa de um motivo óbvio, né? Eles não querem se associar a uma coisa, as grandes marcas não querem se associar a uma coisa que faz mal à saúde, entende? E aí eu vejo as pessoas indo lá investindo um monte de dinheiro em negócios de doce que vão dar errado, justamente por causa disso. Da mesma forma que os vendedores de cigarros, porque antigamente tinham vendedores de cigarros, eu não sei se você sabe dessas, você que talvez é mais novo não sabe dessa aí, mas antigamente havia os vendedores de cigarros, gente que vendia cigarros de pacote de sei lá, né, era assim, ó, caixas assim, ó, negócio pacotões assim, sei lá, com 20 ou 20 e tantos, 25, 30 pacotes de cigarro. E aí começaram as campanhas globais de saúde contra o cigarro, contra o tabagismo, porque faz mal, e aí cadê? Acabou, né? E aí muitos continuaram assistindo: "Não, vou vender", não vai vender nada, cara, tu tá lutando contra uma coisa, assim, que não tem como. Então, o novo o novo cigarro é o açúcar, né, o açúcar faz mal para a saúde, dá uma série de problemas. Então não adianta você querer abrir um negócio, uma franquia de doce, você está insistindo numa coisa que você está lutando contra um gigante que você não vai conseguir vencer. Você até pode conseguir ter por algum tempo lucro, mas o ideal é que você tivesse um doce que tivesse sabor doce, mas não tivesse açúcar. Isso ainda não tem, né. Então, eu acho que essa desconexão do brasileiro, né, com o capitalismo, tem uma série de explicações. Se a gente voltar lá atrás, portugueses, até hoje, ó, Portugal até hoje, ó. Quem sabe a realidade de Portugal, sabe que as pessoas estão indo embora desesperadas, porque o país está simplesmente derretendo. Vive no mundo da lua, vive no mundo do socialismo, vive no mundo do governo mágico que faz tudo, que decreta tudo, do que anuncia tudo. Ou seja, Portugal já trouxe esse problema, certo? Aí, para piorar o sistema, para piorar ainda, e aí para piorar mais ainda, nós tivemos as monarquias, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que bateram mais ainda nessa tecla do que é o governo, tanto que o Dom Pedro ele tinha aquelas brigas, né, com os barões, né, os barões que investiam no Brasil, ele brigava toda hora, porque tem que ser o governo que faz tudo, é o governo que é o bem da população. Aí depois a gente teve uma piora nessa situação, quando entrou, né, o Getúlio, que é aquela personagem mais o pior a pior figura da história do Brasil, com certeza é ele, né, pra botar mais negócio de governo e agora não só isso, hein, agora nós vamos ter a Petrobras. Com a Petrobras vai sustentar o Brasil inteiro, nós vamos arrancar coisa do chão, ó, nós vamos furar o chão e arrancar tudo, e aí a Petrobras vai e assim o brasileiro vai retardando o conhecimento, até a gente chegar nessa abominação que está aí, né. Ah, não esqueci, claro, tem que falar dos militares, que foi outra abominação também, né, os governos de 64, né, até chegar nessa loucura, nessa abominação de Lula que a gente está vivendo hoje, né, que ele continua tentando botar na cabeça da população que o capitalismo não funciona, que o funciona é o governo, certo? Então, todo esse processo de 500 anos de comunismo que o Brasil vive, vamos ser bem sinceros, o Brasil vive 500 anos de comunismo.
Todo esse processo de 500 anos de comunismo que o Brasil vive, desde que os portugueses chegaram aqui com a igrejinha, ó, a igrejinha, ó, a cruzinha mágica, a cruz mágica. Desde que eles chegaram aqui com a cruzinha mágica deles, idolatrando a igrejinha, a gente tá assim. Eles continuaram igual, né, e eles são tão evoluídos que eles não conseguem enxergar a burrice deles. Hã, então o que acontece? Como é que a gente vai mudar isso aí? Eu penso que, em primeiro lugar, as pessoas têm que se conscientizar, porque o governo aqui no Brasil você sabe, né, se você não colocar seu filho na escola, o governo pode te prender, né, tem essa coisa aí, né. "Ah, você tem que ir para a escola, você tem que levar o seu filho para a escola, você tem que levar o seu filho para a escola, tem que, ó, se você é um crime que você está cometendo contra o futuro dele". Se é justamente na escola que eles vão fazer a lavagem cerebral, né, com a tal da ciência deles, ciência, né. É na escola que eles vão fazer a lavagem cerebral e vão ensinar o teu filho a não entender o sistema capitalista. Não, não é assim que a gente tem que raciocinar, nós temos que raciocinar igual os nossos professores. Os nossos professores que entendem do socialismo, a interpretação popular do socialismo, a interpretação popular do Karl Marx, associada aos trópicos. A versão Marx dos trópicos é para os trópicos aqui. Aqui é diferente, aqui a gente reinterpreta o Marx para ele entrar no nosso sistema aqui, para ele sambar junto com a gente. Olha só, são lindos, né? São maravilhosos. A esquerda é maravilhosa, né, cara? O que seria de Deus sem a esquerda, não é mesmo? O que seria da criação humana sem a esquerda, né? Eles são um ponto alto, um ponto mais alto. Então, eu vejo que as pessoas não conseguem entender que existem todas essas etapas que você tem que cuidar e prestar atenção e olhar com cuidado da sua empresa. Claro, tem a parte também, depois da parte contábil, financeira, bancária, tem a parte da administração empresarial da tua empresa também, né, que você tem que ter. Então, são uma série de fatores e de passos que você tem que olhar com cuidado para que a sua empresa tenha uma uniformidade naquilo que você quer passar para os outros, né. Você está oferecendo o seu serviço, você tem que se enxergar como alguém que está ali para servir os outros, entende. Então, antes de vender, é só uma máxima do capitalismo, viu. Antes de vender, você tem que servir as pessoas. Se você não consegue servir as pessoas antes de vender, como é que você vai vender? Então é assim que funciona, né. Eu acho que eu trouxe uma boa informação aqui, sobre esse assunto que, de fato, é um problema do Brasil e da maioria dos países do mundo que não conseguem entender como é que o capitalismo funciona e a esquerda diz que o mundo inteiro vive num capitalismo horroroso. "Ai, o mundo está preso no capitalismo horroroso". Ninguém entende o sistema. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreve no canal. Eu quero trazer mais informação sobre esse assunto aí, porque eu sei que isso aí vai, vai melhorar a sua vida, né? Eu tô aqui para fazer vídeo para você, né? As informações que eu trago nesse canal é para desmistificar coisas que a esquerda fala, que a direita às vezes fala também, que é bobagem, mas principalmente as bobagens que a esquerda fala. Esse é o objetivo desse canal de geopolítica, porque a geopolítica e a política filosófica, a interpretação da política estão completamente conectados. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Assiste os outros vídeos, eu vou deixar aqui no final mais vídeo para você assistir. Até o próximo vídeo, até mais, tchau.